Olá pessoal, muito obrigado por você retornar aqui ao canal, obrigado mesmo pela sua presença. Já vai deixando aí aquele like, já vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho. Hoje o vídeo tá sensacional. Eu prometi que eu ia falar sobre a parábola do vendedor otimista e o vendedor pessimista, então segura até o final do vídeo que você vai gostar muito. Sucesso para você vendedor, vai dar certo, acredita que vai dar certo. Vamos pro vídeo? Beleza, pessoal, que bom que você chegou aqui, já vai deixando seu like no vídeo, já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações que hoje está sensacional. A parábola do vendedor otimista e do vendedor pessimista. Uma empresa, fabricante de sapatos, trabalhavam dois vendedores, um deles era otimista e o outro pessimista. Ambos foram enviados a um longínquo país africano para investigar a possibilidade de vendas naquele local. Após certo tempo, o pessimista enviou um telegrama à empresa dizendo: mais notícias, aqui ninguém usa sapatos. Ao mesmo tempo, o otimista enviou uma mensagem para a empresa dizendo: boas notícias, aqui ninguém usa sapatos. Pessoal, para a gente entender o que nós vamos falar aqui hoje usando essa parábola, precisa estar claro na sua cabeça o que é fast food. Você sabe que fast food é aquela comida rápida, de preparo rápido, que a gente come em qualquer lugar, numa praça de alimentação, nos lugares por aí, no shopping. Aquela comida que mata a nossa vontade, a nossa fome naquele momento, tem um paladar legal. Essas comidas de fast food, de Bob's, McDonald's, Girafa, etc. Aquele podrão que tem lá na sua rua. Para você entender o que nós vamos falar, você precisa entender que existe a motivação de fast food. É a mesma coisa da alimentação de fast food. É uma motivação que foi preparada na hora, quase instantânea, vai te dar uma sensação de saciedade na hora e etc. Ela serve para o momento, é a motivação de fast food, rápida e prática. Assim como a alimentação de fast food é uma alimentação para aquele momento que você está com fome, que você está com vontade de comer algo mais palatável, alguma coisa mais saborosa, só que nós sabemos que a alimentação de fast food ela é apenas ela nem é considerada alimentação, é um produto alimentício. Ela vai matar sua fome, mas ela não vai te dar saúde, ela não vai te dar fornecer vitaminas, nutrientes para você ter uma boa vida. Então a motivação de fast food é a mesma coisa, é apenas uma motivação instantânea, criada para o momento, utilizada para o momento para ter um efeito momentâneo e instantâneo. Você sabe que o fast food, você vai comer ele agora, daqui a algumas horas você vai precisar se alimentar de novo, porque você vai voltar a ter fome, porque o seu organismo não vai estar nutrido. A mesma coisa é uma motivação de fast food. Ela apenas causa um ânimo temporário, uma euforia temporária, um entusiasmo temporário ao vendedor. Eu não sou expert em culinária, os alimentos já cortados, os temperos já picados, preparados, tudo bonitinho, lavado, preparado para se fazer o alimento. No fast food é diferente, você aquece uma chapa, uma grelha e vai colocando as coisas ali em cima e já vai quase que instantaneamente já preparando e servindo ao cliente. A motivação de fast food é da mesma maneira, ela vai ignorar o processo tradicional do preparo, de cozimento, de preparo, a preparação, o processo de deixar pronta uma alimentação. A motivação de fast food são frases de efeito, frases rápidas, leituras rápidas, vídeos rápidos, que vão provocar em você uma euforia, uma sensação de confiança momentânea, quase que instantânea. A alimentação de fast food, com o passar dos anos, ela causa uma certa dependência. Quem aí não conhece alguém que não resiste a um fast food? Uma pessoa que no bom sentido da palavra é meio viciada naquela batata frita, com cheddar e bacon, viciada naquele Bob's, McDonald's, Girafa ou naquele X-Tudo da sua rua. A motivação de fast food ela também causa essa dependência. A pessoa que se vicia nisso, ela precisa constantemente estar ouvindo frases de efeito, vendo, lendo, assistindo coisas, vendo YouTube, lendo livros motivacionais. Ela precisa dessas palavras que vão lhe causar um efeito momentâneo ali na hora, instantâneo. Agora, pessoal, vou explicar para você por que eu classifiquei essa parábola como uma parábola de motivação fast food, ou seja, instantânea, apenas momentânea, sem efeito para a carreira de um vendedor. Vamos analisar o comportamento do vendedor pessimista e do otimista, ver o que eles fizeram, por que essa parábola é uma parábola que ela não serve como motivação para vendas, para você vender, porque a ideia dela é apenas uma motivação instantânea. Bom, os dois foram para um país da África para vender para um cliente que eles não conheciam, com uma cultura que eles não conheciam. Então a gente começa por aqui. Se você não... Ele chega lá, o vendedor pessimista, óbvio, chega lá e vê que eles não usam chinelo. Isso causa nele um impacto, uma primeira impressão. Já diz o ditado que a primeira impressão é a que fica. Se você fica impactado, se você causa em você uma primeira impressão, você vai se equivocar no julgamento. Então isso é o que acontece. Ele fica com a primeira impressão de que ninguém usa calçado, logo ele produz um julgamento errado, uma ideia errada sobre aquele cliente na sua cabeça. Ponto 2. Se ele tem um cliente cujo qual ele não conhece, então ele não tem um plano para esse cliente, ele não tem uma estratégia para esse cliente, ele não tem uma meta ou um método para esse cliente. E quando você não tem um plano para o cliente, você não sabe o que fazer. Quantas vezes no dia a dia o vendedor, por não conhecer o cliente, ele não sabe o que fazer.
ele não sabe o que fazer. E se você não sabe o que fazer, muito menos você saberá como fazer. Isso é normal no dia a dia de muitos vendedores. Ele não conhece o cliente, portanto ele não tem um plano. Se ele não tem um plano, ele não sabe o que fazer com relação àquele cliente e muito menos sabe como fazer. E em terceiro lugar, fica claro no texto, está claro no texto que ele desiste, né? Ele manda o telegrama. Se fosse hoje, ele ligaria, mandava um e-mail, passava um WhatsApp ou qualquer outra coisa, comunicaria à empresa sua desistência. Então, em terceiro lugar, ele desiste de tentar. Se ele desiste de tentar, obviamente duas coisas acontecem. Primeira, ausência de resultados. Ele não vai ter resultado. Quem desiste não tem resultado, só tem resultado quem está tentando. E a segunda coisa, ele volta ao ponto de partida, porque essas são características de quem desistiu. Então veja o comportamento do pessimista. Você olha o comportamento dele todinho e você vê a série de equívocos, a série de erros, a série de acontecimentos que levaram à sua não conclusão de uma venda. Agora nós vamos analisar o comportamento do vendedor otimista, aquele que você acredita que ele vendeu, aquele que você acha que você sempre achou que vendeu e que eu vou te mostrar que ele não vendeu, e vamos entender ainda mais por que essa é uma parábola de motivação fast food. O vendedor otimista, ele faz o mesmo caminho, ele tem o mesmo trajeto do vendedor pessimista. Talvez você esteja se perguntando assim, mas não é possível, Wallace, você vai entender. Bom, ele foi para um país que ele não conhecia, vender para pessoas que ele não conhecia, para uma cultura que ele não conhecia. Então, segue-se as mesmas sequências do vendedor pessimista. Se você vai atender um cliente que você não conhece, uma cultura que você não conhece, você vai ficar com a primeira impressão. Ou seja, o vendedor tem que fazer o dever de casa, tem que pesquisar o comportamento, hábitos, onde seu cliente está acostumado a comprar, o que ele já consome, para não ser impactado com a primeira impressão. Então, ele fica impressionado com a primeira impressão e ele vai se equivocar no julgamento. Isso é óbvio, isso é sequência, uma coisa puxa a outra. Nós temos o mesmo vendedor que ficou impactado com a primeira impressão, está claro no texto, só que a reação dele é mais positiva do que a do pessimista. Ele diz, ninguém usa sapato. Mas isso também é uma impressão, isso também é um impacto que foi causado nele. E ele vai se equivocar no julgamento desse cliente, ele vai pensar qualquer ideia a respeito desse cliente na cabeça dele. Isso também está claro no texto. Tanto é que ele liga para a fábrica, olha, manda mais calçado e etc, porque vai dar para vender. Isso é o que está na ideia dele, na cabeça dele. Vai dar para vender a partir de uma mensagem visual que ele teve. Mas não quer dizer que ele vendeu, não significa que ele vendeu. Por quê? Porque ele não conhece o cliente, ele não fez o dever de casa, então, em segundo lugar, ele não tem um plano para esse cliente. Ele não tem um método para vender para esse cliente, ele não tem um modus operandi, ele não sabe como vender para esse cliente. Se você não tem um plano, então voltamos ao mesmo passo a passo do vendedor pessimista. Você não sabe o que fazer e não sabe como fazer. E em terceiro lugar, se ele não conhece o cliente, se ele não tem um plano para esse cliente, ele não sabe o que fazer nem como fazer, ele vai tentar vender porque ele é otimista, ele está animado, ele foi motivado por uma mensagem, por uma ideia de que ele pode vender, ele vai tentar vender de qualquer jeito, sem o plano, sem o método e etc. E quando você tenta vender sem um plano, sem um método, sem o modus operandi, sem um passo a passo, você vai ter ausência de resultados, ou quase nenhum resultado. Pode ser até que você tenha resultado, mas você não vai ter resultados consistentes. E quando você tem ausência de resultado, é natural que você volte ao ponto de partida. Então, provavelmente, muito provavelmente, o vendedor otimista também não efetuou venda, ou pode ter efetuado uma ou duas vendas e voltado frustrado também ao ponto de partida. Por quê? Porque a história para aqui, no otimismo dele, na reação eufórica dele. A história não continua, então ela deixa seu critério de imaginar o restante da história. Então, como ela deixa meu critério, eu imagino que ele também se frustrou, e enquanto ele está aqui se frustrando, o vendedor pessimista pode ter voltado, feito o dever de casa, aprendido sobre a cultura daquele povo e voltar para ter mais sucesso na venda. Como não está claro no texto, essa história ela deixa uma falsa sensação de que ele foi lá e vendeu. Quando você escuta essa história pela primeira vez, quando você toma conhecimento dessa parábola pela primeira vez, é quase automático você ficar com uma falsa sensação de que o vendedor otimista foi lá e vendeu. Mas na verdade o texto não diz isso, o texto termina na euforia dele. Então, como eu te disse anteriormente, pode ser que a mesma história ela termine com um final diferente. Então a mesma história ela pode contar um novo final para o vendedor pessimista também. Ele pode ter ido lá, se capacitado melhor e voltado depois para vender. Essa parábola é uma motivação fast food, porque ela é rápida, instantânea, ela causa apenas uma animação, uma euforia na hora, mas ela não leva o vendedor ao processo, ao planejamento, a trabalhar, porque a venda é um passo a passo, é degrau por degrau. Ela não resulta numa melhor preparação do vendedor para vender. Então, a venda normal, ela deveria seguir este processo aqui, ó. Motivação, né? A motivação normal, ela segue esse processo. Motivação, a mensagem motivadora, seja áudio, vídeo, palestra, livro, texto. Você recebe a mensagem,
ela provoca em você entusiasmo, até aqui tudo bem, normal. Entusiasmo, euforia, alegria, confiança, esperança, normal. Só que não pode parar aqui no entusiasmo, como foi com o vendedor otimista. Parou aqui, e otimismo só não vende. Somente otimismo não vende, não alavanca a venda. Depois do entusiasmo, do otimismo, você precisa do projeto. Você precisa do passo a passo, você precisa do planejamento. Então, você projeta, você planeja, e isso resulta em ações, atitudes, que são oriundas dos seus projetos, dos seus planos que você traçou. Então, quando você tem esse conjunto de ações, motivação, entusiasmo, projeto e atitude, você tem resultado. Então, tá entendendo porque eu não posso encarar essa parábola como uma parábola de motivação para a minha carreira de vendas, para uma carreira de venda? Porque ela produz uma ideia falsa de que apenas o otimismo vende, e não é verdade. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês, meus amigos vendedores, nesse dia. Motivação instantânea, transitória, passageira, não resulta em vendas. Você precisa se motivar todas as horas, todos os dias, toda semana, estar sempre motivado, projetar, agir para você colher os resultados. Sucesso para você, ótima venda para vocês. Obrigado por você ter ficado até aqui no vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like aí e faz um comentário também e dá uma sugestão aí para os próximos vídeos. Beleza, pessoal? Tamo junto aí, um abraço.